Fala, senhores. Tudo bem com vocês? Vamos aí hoje para mais uma aula. Hoje aí a parte 3 do Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. Vamos aí para mais uma aula, ok? Caso os senhores queiram este PDF, me chamem lá no WhatsApp 11 999 858294. Beleza? Então vamos dar aí continuidade no PDF. Capítulo 3 da estabilidade. Artigo 40. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, aqueles que passaram no estágio probatório, né? Passaram os 3 anos que passaram no estágio probatório, estão de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Inciso 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Então, o servidor público, você aí mesmo, GCM, você só perderá o cargo se tiver em virtude de sentença judicial transitada e julgada, né? Então, ali, por um crime que o senhor cometeu, e mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada a ampla defesa, beleza? O prefeito não pode fazer isso, tipo assim, não gosto de você, eu sou prefeito, não gosto de você que é o guarda, vou te demitir. Não, não pode, beleza? Somente nessas duas hipóteses. E marquem, senhores, que podem cair na sua prova, beleza? Inciso 2º, como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória, ok? Não é que deverá, poderá, é obrigatória a aprovação no estágio probatório. Então, igual eu falei para os senhores, para garantir a estabilidade permanente, é obrigatória, os senhores é obrigado a passarem no estágio probatório, que são de 36 meses, 3 anos, mediante a aplicação de avaliação especial de desempenho, beleza? Título dos afastamentos, título 4 e capítulo 1, disposições gerais. Artigo 41. O afastamento do servidor do exercício em suas funções ou do órgão de sua lotação ocorrerá somente nos casos expressamente previstos em lei. Marque isso aqui. Eles podem colocar previstos em decreto, previstos em lei municipal, previstos em lei específica. Não, é previstos em lei. Somente isso. É o que está na letra da lei, senhores. Então, o afastamento do servidor ocorrerá somente nos casos expressamente previstos em lei. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá afastar-se de seu cargo nas seguintes hipóteses. Então, ele poderá, ou seja, pode ou não. Não é que ele deverá, ele poderá. Da escolha dele, se ele quer ou não. Quando que ele poderá afastar-se de seu cargo? Ele poderá nas seguintes hipóteses: para ocupar cargo em comissão no município de Santana de Parnaíba. Cargo em comissão é aquele que o prefeito nomeia, senhores, meio que colega dele, observadas as condições estabelecidas nesta lei complementar. Então, nas seguintes hipóteses: para ocupar cargo em comissão no município de Santana de Parnaíba, observadas as condições estabelecidas nesta lei complementar. Cuidado por colocar aqui observadas as condições estabelecidas na lei municipal, na lei específica, beleza? É lei complementar. Nesta lei complementar, né? 2. E para servir em outro órgão ou entidade, na forma disposto no capítulo 2 deste título. Beleza? Capítulo 2 do afastamento, para servir em outro órgão ou entidade. Artigo 42. A prefeitura do município de Santana de Parnaíba poderá, cuidado eles colocarem deverá, é poderá, ou seja, pode ou não, ceder com ou sem ônus. Presta atenção aqui, galera, eles podem colocar com ônus ou só sem ônus, beleza? É com ou sem ônus. Servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para órgãos dos poderes executivos, legislativo e judiciário. Beleza?
dos municípios, estados, da União e do Distrito Federal, ou mediante convênio para entidades não governamentais. Inciso 1º, para atender as entidades não governamentais que prestem serviços considerados complementares às ações da prefeitura, o executivo, ou seja, o prefeito, poderá, ou seja, pode ou não, optar pela cessão de servidores. Inciso 2º, não serão cedidos os servidores efetivos em estágio probatório. Presta atenção aqui, galera. Não serão cedidos os servidores efetivos em estágio probatório. Artigo 42. O município poderá, ou seja, pode ou não, cuidado para não trocarem por deverá. O município poderá, ou seja, pode ou não, ceder com ou sem ônus servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ainda que esteja em estágio probatório. Ó, ainda que esteja em estágio probatório. Para órgãos dos poderes dos municípios, estados, da União e do Distrito Federal. Para entidades não governamentais. Ou ainda para organizações sociais que prestam serviços no município. Inciso 1º. Para atender as entidades não governamentais ou organizações sociais que prestem serviços considerados complementares às ações do município, o executivo, prefeito, poderá, cuidado para não trocar por deverá, é poderá, então o executivo poderá, ou seja, pode ou não, optar pela cessão de servidor, neste caso, mediante permissão prevista no respectivo instrumento jurídico de contratação, mantendo-se o servidor vinculado ao órgão de origem. Inciso 2º, é responsabilidade do cessionário, no caso de cessão, com ônus, ok, senhores? Com ônus, para o órgão cedente informar o que? Horário de trabalho do servidor, eventuais alterações em dados cadastrais do servidor, eventos relacionados a maternidade, paternidade, licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho, se for o caso. Períodos de recesso, quando houver, na unidade em que o servidor prestar serviços. Período de gozo de férias e a necessidade de suspensão do gozo das mesmas. Eventual prática de infrações disciplinares pelo servidor e avaliações de desempenho definidas em lei. Senhores. Cuidado para eles não colocarem aqui definidas por decreto, definidas por lei. Definidas em lei. Né? A cessão não implicará na ruptura do vínculo do servidor e nem a perda da vaga correspondente ao cargo para o qual foi investido originalmente e se encontra efetivado no município. Então, a cessão não implicará na ruptura do vínculo do servidor. Inciso 4º, o servidor cedido não ocupará emprego. Então, o servidor cedido não ocupará emprego de caráter efetivo existente no quadro de pessoal do órgão cessionário. A cessão se dará mediante portaria expedida pelo chefe do executivo, pelo prefeito, ou delegada nos termos, não é muito importante, só que nos termos da lei orgânica do município, ok? Inciso 6º, para que a cessão seja efetivada, é necessária a expressa autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade cedente e a formalização de convênio ou instrumento congênere, no qual se fixe o prazo que perdoará a cessão, qual finalidade específica visará cumprir com a cessão sempre amparada no interesse público, o qual deve ser devidamente motivado, sobre quem recairá o ônus financeiro, compatibilidade de atribuições a serem desenvolvidas pelo servidor ocupante de cargo efetivo a ser cedido e, dentre outras questões necessárias ao bom desenvolvimento e regular
situação da sessão. Senhores, aqui não tem muito o que explicar, tá? Vamos dar só uma lida aí breve. Inciso 7º, a sessão se destina para o exercício de cargo de provimento em comissão, em outro órgão ou entidade para prestação das atribuições do cargo de provimento efetivo, que ocupa no órgão ou entidade de destino, sendo que, neste último caso, não haverá suspensão do estágio probatório, devendo no ato de cessão ser estipulado expressamente qual será a chefia imediata do servidor cedido para fins de avaliação de desempenho periódica. Título 5 do regime de trabalho. Vamos lá, do regime de trabalho. Artigo 43. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. Então, o trabalho semanal são de 40 horas, senhores. E observado o limite máximo de 8 horas diárias. Então, a duração máxima semanal são de 40 horas e observado o limite máximo de 8 horas diárias. Então, semanal, o máximo são 40 horas. Diária são máximo 8 horas. Gravem isso, pode estar na sua prova também, ok? Então, lembre-se, semanal na semana são 40 horas, ok? E diária são 8 horas, com exceção aos cargos exercidos em regime de plantão e os acumuláveis constitucionalmente. Fechou? Então vamos lá. Então voltando, senhores. Inciso 1º, a jornada dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo será disciplinado no plano de cargos. Inciso 2º, todo servidor cuja jornada for superior a 6 horas diárias deverá cumprir obrigatoriamente intervalo de 1 hora para descanso ou refeição, a qual será acrescida à jornada diária. Então, todo servidor cuja jornada for superior a 6 horas, ele deverá obrigatoriamente cumprir o intervalo de 1 hora de descanso ou refeição, ok? A qual será acrescida à jornada diária. Inciso 3º, o intervalo estipulado no parágrafo anterior não se aplica aos servidores que trabalham em regime de plantão. Inciso 4º, o intervalo deve ocorrer preferencialmente na metade da jornada de trabalho. Então ali no meio do serviço, você para 1 hora para descanso, ok? Preferencialmente, não se admitindo que seja cumprido ao final do expediente. Então, você deverá preferencialmente ter um intervalo no meio do seu serviço, não podendo ter um intervalo no final do seu expediente. Então meu serviço lá, ele acaba 8 horas da noite. 7 horas eu vou entrar em descanso, porque aí eu já vou embora direto. Não pode, beleza? Tem que ser preferencialmente na metade e não podendo ser no final do expediente, exceto nos casos de real necessidade, devidamente justificada pela chefia imediata. Inciso 5º, o intervalo para descanso ou refeição também ocorrerá quando o servidor realizar mais de 6 horas extras. Então também, quando ocorrer mais de 6 horas extras, também terá o descanso ou refeição de 1 hora. Inciso 6º, no interesse e a critério da administração, os servidores efetivos sujeitos a controle de frequência de jornada de trabalho podem ter jornadas definidas entre 6 e 44 horas semanais. Gravem isso aqui também, senhores. Tendo seus vencimentos pagos de forma proporcional à jornada atribuída, sendo considerado vencimento para todos os fins, assegurando-se o direito de qualquer tempo a seu pedido. Beleza? Muito importante. Inciso 7º, a redução ou ampliação, também não muito importante, só para adendo aí. Artigo 44, o servidor de cargo em comissão e de função de confiança exigirá o cumprimento
de jornada de trabalho fixada na legislação que os disciplina. Artigo 45. Para efeito de cálculo de remuneração mensal dos servidores, o mês será considerado como de 5 semanas, beleza? Então, para efeito de cálculo de remuneração mensal dos servidores, o mês será considerado como de 5 semanas, de acordo aqui com a lei. Artigo 46. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá, ou seja, pode ou não, cuidado com colocar deverá, senhores, poderá, então, ou seja, pode ou não ser antecipado, prorrogado ou compensado, com autorização da chefia imediata. Parágrafo único. Em se tratando de medida de caráter geral, a antecipação, prorrogação ou compensação do período de trabalho será determinada pela autoridade competente. Muito importante. Artigo 48. Todo servidor ficará sujeito à aferição diária de frequência. Então, todo servidor ficará sujeito à aferição diária de frequência, salvo, ou seja, exceto, ser ocupante dos cargos de secretário, chefe de gabinete, diretor, procurador ou coordenador e consultor, e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, do prefeito. Aqui do tempo de serviço, das faltas e das concessões. Artigo 49. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Então, a apuração do tempo de serviço será feita em dias. Cuidado para eles colocarem ser feita em meses, em semanas, não. Será feita em dias. Parágrafo único. O número de dias será convertido em anos, considerados de 365 dias, sendo computados em dias o excedente. Artigo 50. Nenhum servidor poderá faltar ao trabalho, salvo os casos expressamente previstos neste estatuto. Então, nenhum, beleza? Nenhum, pode ser o comandante, o que for. Nenhum servidor poderá faltar ao trabalho, salvo os casos expressamente previstos neste estatuto. Beleza? Artigo 51. Serão considerados de efetivo exercício, exceto para os processos de evolução funcional, estágio probatório, a serem disciplinados em lei própria, os afastamentos em virtude de férias, doação de sangue por uma vez ao ano, luto de 2 dias consecutivos pelo falecimento de cunhados ou sogros. Senhores, isso aqui pode cair na sua prova, beleza? Uma questão bem elaborada aqui, pode cair na sua prova. Então vamos lá. Para falecimento de cunhados ou sogros, são 2 dias. Então aqui, luto de 2 dias para falecimento de cunhados ou sogros. Luto de 4 dias consecutivos pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrastos, madastras, enteado, irmãos, irmãs, avós, netos ou menor sob sua guarda ou tutela. E casamento por 8 dias consecutivos. Beleza? Então a dica aí, casem depois que entrar na GCM. Terá 8 dias aí de boa. Brincadeira aí, senhores. Então, preste atenção. Serão o quê? Cunhados e sogros. Cunhados ou sogros, perdão, 2 dias. E o resto, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, vó, avô, companheiro, cônjuge, serão 4 dias. Então, cunhados ou sogros, 2 dias. O resto será de 4 dias e casamento, 8 dias. Beleza? E consulta médica, desde que apresente atestado médico que seja devidamente validado pela perícia médica do município, observando o disposto nos artigos que disciplinam a licença, lembra da licença? 6 meses para tratamento de saúde. Licença ou ausência para tratamento de saúde com base em atestado médico devidamente validado pela perícia médica ao município. E observadas as exigências legais e regulamentares sobre a matéria. Licença prêmio, licença a gestante
a adotante e a paternidade. Senhores, aqui nós estamos falando quando que pode pegar ali a famosa folga, né? Quando que pode solicitar aqui. Essas são as situações. Licença a servidor acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional. Licença para atividade política, exercício de outro cargo municipal, de provimento em comissão, desempenho de função legislativa, federal, estadual ou municipal e convocação para o serviço militar. E júri e outros serviços obrigatórios por lei. E coleta de amostra de sangue para verificação de compatibilidade de medula óssea. Beleza? Inciso 1º, as ausências previstas no caput deste artigo serão comprovadas pelo servidor mediante a apresentação do comprovante ou atestado competente. Então, todos esses aqui, ó, senhores, terão que ter aí o atestado e o comprovante. Inciso 2º, a perícia médica referida no inciso 6 deste artigo fica dispensada quando o atestado demandar ausência de apenas um dia. Presta atenção aqui, ó. Ausência de apenas um dia. Então, a perícia médica referente no inciso 6 deste artigo fica dispensada quando o atestado demandar ausência de apenas um dia. Então, se no atestado tiver apenas um dia de ausência, não será dispensada a perícia médica do município, ok? Inciso 3º, o servidor que acompanhar o filho, pai, mãe, ou avô ou avó em consulta ou tratamento médico, poderá, cuidado por colocar deverá, não é poderá, ou seja, pode ou não, desde que presente o competente atestado justificar por escrito. Então, poderá, ou seja, pode ou não levar atestado. Cuidado, aqui é uma boa questão de prova também, senhores. Eles colocarem aqui por aqui, deverá levar atestado. Não, poderá, ou seja, pode ou não, desde que apresente o competente atestado. Beleza? Então aqui, ó, apresente o competente atestado. Justificar por escrito até 3 faltas no ano. Até 6 atrasos ou saídas antecipadas no ano, limitados a 4 horas diárias. O benefício previsto no parágrafo anterior aplica-se apenas aos servidores que possuam jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Lembre-se, senhores, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Inciso 5º, caso o servidor precise acompanhar parente ou dependente não indicado, no inciso 3º deste artigo, poderá, ou seja, pode ou não, apresentar requerimento escrito e fundamentado junto ao setor e protocolo geral da prefeitura. Inciso 6º, a autoridade competente poderá definir, senhores, aqui não muito importante, né? Não muito importante aqui para os senhores. Artigo 52, fica concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo dispensa do serviço no dia de seu aniversário de nascimento. Então, aqui atenção, senhores. Pode ser uma questão de prova. Artigo 52. Fica concedido ao servidor ocupante de cargo, provimento efetivo, dispensa do serviço no dia de seu aniversário. Então, esse mesmo, no dia de seu aniversário, você ficará ali dispensado. A famosa folga. Beleza? É um benefício aí que tem. Inciso 1º, a folga será programada com a chefia imediata, devendo ocorrer no período máximo de 30 dias subsequentes ao aniversário do servidor. Isso aqui também pode cair, senhores. Marquem isso aí. Beleza? Marque aqui a data, ó. A folga será programada com a chefia imediata, devendo ocorrer no período máximo de 30 dias subsequentes ao aniversário do servidor. Inciso 2º, o benefício de que trata este artigo somente será concedido quando o servidor estiver em efetivo exercício. Então, se estiver em estágio probatório, não tem isso aí. Somente se estiver em efetivo exercício. Então, ali já passou no estágio e está em efetivo exercício. Beleza? Inciso 3º, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 40 horas semanais.
Então, somente fará jus à folga, somente terá direito à folga se o servidor ali cumpriu, né, diariamente, 8 horas diárias, né, e 40 horas semanais. Então, se ele cumpriu tudo certinho, ele terá ali jus à folga de aniversário. Terá o direito à folga de aniversário. Inciso 4º. O servidor não fará jus ao benefício se possuir em sua folha funcional a advertência ou suspensão, e seu aniversário ocorrerá após a aplicação dessas penalidades. Então, o que nos diz? O servidor não fará jus, então ele não terá direito ao benefício de folga se possuir em sua folha funcional a advertência ou suspensão. Então, se tiver ali uma advertência ou suspensão, ele não terá direito à folga e seu aniversário ocorrer após a aplicação dessas penalidades. Então, seu aniversário ali teve uma penalidade, seu aniversário amanhã não ocorrerá, porque aqui, e se o aniversário ocorrer após a aplicação dessas penalidades. Porque será, como eu falei aqui, uma advertência ou suspensão. Então, só lembrando, advertência e suspensão não terá direito à folga. Também uma boa questão aí, presta atenção. Inciso 5º, o servidor que, depois de usufruir do benefício, for advertido ou suspenso, não fará jus no ano subsequente. Então, vamos lá. Então, o servidor que, depois de usufruir do benefício, for advertido ou suspenso, não fará jus, então não terá direito no ano subsequente. Então, fui lá, tive o benefício das férias no ano de 2024. Tive as férias e o benefício. Tá, beleza. Em agosto de 2024. Só que em setembro eu tive uma penalidade. Então, no ano que vem, em 2025, em agosto, eu não terei direito a férias, pois eu sofri uma penalidade. Beleza? Então é isso que está nos dizendo. O servidor que, depois de usufruir o benefício, então eu usei lá o benefício, porém fui advertido ou suspenso no mês que vem, eu fui advertido ou suspenso. Então eu não teria o direito de folga, né, aí do aniversário no ano que vem. E artigo 53, para efeito de aposentadoria, deverão, ou seja, cuidado de colocar aqui, poderão, não, deverão, ou seja, tem o dever. Artigo 53, para efeito de aposentadoria, deverão, ou seja, tem o dever de ser adotados os critérios estabelecidos por legislação municipal específica. Cuidado para eles colocar aqui por decreto, por legislação específica somente, não, é por legislação municipal específica ou pelo órgão competente à concessão. Beleza? Então, para efeito de aposentadoria, deverão ser adotados os critérios estabelecidos por legislação específica, por legislação municipal específica ou pelo órgão competente para a concessão. Fechou, senhores? Então, essa foi a aula aí, a parte 3 do Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. Espero que os senhores tenham gostado. Mais tarde aí será postado a parte 4, beleza? E caso os senhores queiram este PDF, me chamem lá no meu número, beleza? 11 999 85 8294. O meu número estará aí na descrição, beleza? PDF aí completo. Então, caso os senhores queiram aí este PDF, me chame no WhatsApp, beleza? Este PDF aí com todas as partes importantes destacadas, beleza? Espero que os senhores tenham gostado, então. Fiquem com Deus. E não se esqueça, foco, força e constância que a vitória vem. Valeu!